noite, boa noite, boa noite. Mais uma semana de live, mais uma grande live aqui para esse projeto. Obrigado pelo comparecimento, os nomes de sempre, né? Thais Santana, Thalita, Cíntia, Edmilson, Casal Trabalhista, grande abraço. Bernardo, né? Estatística Trabalhista já entrou, veio até rápido. Roberto, deixa eu visualizar aqui. Já aceitei a solicitação, viu? Só aguardar a conexão. Boa noite, Suelen, Daiane. Ixi. Ô, Fábio, eu acho que você está me escutando, tá? Estou te ouvindo perfeitamente. Eu só não estou te visualizando. Ah, que beleza. É coisa de conexão, sempre acontece. Tenta fazer o Deixa eu seguinte, sai e entra de novo, aí me manda a solicitação novamente. fazer isso. Lennon, boa noite. Fábia, boa noite. Iago, mais uma vez. Olha só, Dercy concurseira. Felipe, aguardando aqui. Deixa eu colocar cancelar aqui, aí ele volta mais uma vez. Ok? Essa é a penúltima semana do projeto de lives, viu? Para quem está acompanhando aqui, o intuito é chegar a 30 lives. Sei que tem várias solicitações de nomes de diversos regionais, de grandes juízes, mas para não ficar uma coisa tão enfadonha, para ficar com aquele gostinho de quero mais, e quem sabe partir para uma segunda etapa, essa aqui será a penúltima live. E eu já tenho confirmado também para a semana que vem as últimas lives também. Serão 30. Resende, dissertativas. Grande abraço, viu, Vinícius? Aguardando aqui mais uma vez o professor. Então, eu tenho confirmadas as seguintes lives para essa semana. Hoje é com o professor Fábio Pacheco, né? Lá do TRT8. Amanhã é o trabalho notável com o ilustre e professor também, Fabiano Coelho. Quarta-feira vai ser um juiz aqui do regional que eu trabalho. Não é a Fernanda, mas quem sabe, ela é do Gaia, né? Do Gaia Júris. Para quem não conhece, eu recomendo bastante. Eu estou chamando um amigão, um colega, parceiro, tem uma história incrível, que passou com 40 anos, é o Luiz. E na quinta, eu farei com a outra irmã, que é a Andressa do projeto, a irmã da Cassandra, não sei se vocês lembram, lá do Você Muito Mais Conciliador. E na semana que vem serão mais 3 lives para encerrar essa jornada aí de 30 lives. Marta, um abraço, viu, colega de tribunal. E para encerrar essas 30, teremos 3 grandes nomes escolhidos a dedo, não é? Serão, né? Serão o Felipe Bernardes, lá do TRT1, depois o meu amigo Marquinhos Scarlécio, e por último, encerrando pelo menos essa primeira etapa de lives, essas 30 lives, será o nosso grande colega Ney Maranhão. Tá bom? Da Andressa vai ser legal, viu, Thalita? Eu estou aguardando também. A da irmã dela foi sensacional. Ok, meu caro, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite, agora tá me escutando bem? Perfeito, perfeito. É coisas de conexão, né? Pois é, eu não sabia, eu sou um 30 avos, é isso? Que honra. Quase, quase. Isso é o 24º. Eu vou encerrar com 30. Então Ah, mas tá bom. já tá um tempo legal assim. E eu até desafio algum juiz que tenha feito tanta live assim nesse período, né? Tu conseguiu. Foram, foram várias, né? E tomou uma dimensão que eu não esperava, né? E tanto que quando eu te chamei, olha a Marta aí, a Marta é do seu concurso, eu dei aula, pude Querida dar aula colega. para eles aqui, uma delas é a grande Marta.
né? Pequena grande Marta, né? E a, ela é uma querida colega aqui do TRT 14. E Marta, a gente vai ter aqui do TRT 14 na quarta-feira com o Luiz. Se você quiser participar, entrando na live com a sua presença, né? Quem sabe? E hoje a gente está com uma participação especial que eu insisti para esse camarada participar. Para quem não sabe, o Fábio, ele, além de juiz lá do TRT 8, ele nos brinda com a participação dele no meu blog, que é o www.magistradotrabalhista.com.br. E já tem alguns artigos lá do Fábio. O último é sobre novos princípios, né, Fábio? Você me corrige se eu estiver errado. Novos É isso. princípios do processo judicial eletrônico, né? Das audiências telepresenciais. Exato, exatamente. Está lá para quem quiser acessar, é um artigo bem legal e esse artigo também vai transformar num artigo para um livro, né? Que é do Ágora, né? Junto com o Fabrício. Isso, o Fabrício Lima do TRT13 e eu, a gente, quando ele viu a ideia do artigo que eu publiquei no teu blog, no teu site, ele adorou, aí me procurou, foi recíproco assim, e a gente decidiu escrever junto com um pouco mais de fôlego, né? Um artigo um pouco maior para tentar publicar no livro do Ágora. Tomara que a gente consiga. Que legal, vai dar certo. E para quem não conhece o Fábio tem um perfil bem legal, é o estatística trabalhista, não é à toa que eu convidei ele para ser colaborador lá do blog. Eu já acompanhava a carreira dele, gosto muito dos vídeos dele, quando ele se propõe a falar de dicas para concurseiro. Ele tem algumas sacadas bem interessantes, de concurseiro empoderado, de hackear a mente, que eu achei bem legal também, não sei se você vai se recordar, de hackear a mente, por exemplo, quando você está um pouquinho estafado, de fazer prova e reprovar, você pega uma prova mais tranquila e mais fácil para te ludibriar, de certa forma, e te dar te encorajar, né, para continuar estudando e motivar mais, né? Achei bem, bem legal. E o Fábio é atualmente juiz do TRT da 8ª Região, tem várias experiências que eu vou retratar mais com o passar da live. E ele tem uma carreira bem legal, porque ele já foi servidor, e pelo que eu vi aqui, foi oficial de justiça de quase todos os tribunais. Foi do TRT4, TRT3, TRF, e ainda foi técnico, salvo me engano, do TRE também. E é uma honra, uma satisfação muito grande de tê-lo aqui, viu, Fábio? E principalmente pelo fato de você ter passado nesse famigerado primeiro concurso nacional da Magistratura do Trabalho. Eu fiz 2 lives anteriores à sua com a Renata. Com a querida Renata, eu acho que você estava presente, você passou lá, mandou um joinha, e também com a Flávia, que é aquele perfil Alvazir de Trabalho, né? Exato. Ela era o parquê trabalhista, depois voltou para o Alvazir. Aí eu estava querendo outra pessoa também para poder compartilhar esse caminho, e que é recente, né? Você já está com a efervescência aí do conhecimento que você utilizou, e é muito bom poder compartilhar isso para quem pretende ainda a carreira da magistratura do trabalho. Seja muito bem-vindo e muito obrigado, viu? Obrigado, Wagson. Antes de mais nada, pessoal, eu imagino que a maioria daqui, seja advogado, seja concurseiro, pensem na honraria que é para mim estar aqui. Pessoal, aqui passou o Vinícius Rezende, que é professor, o Calvê, o Yuri. O Yuri fez também com o Yuri, né? Fiz vários. Com o Schiavi, sim, né? Com a própria Flávia, Renata Orsi, e principalmente com esse querido e brilhante moderador, pessoal. O blog dele, o Magistrado Trabalhista, quando eu comecei a cogitar em fazer magistratura, é por meio dele que eu me atualizava. Wagson, eu acho que eu nunca te falei isso, mas a primeira vez que eu li sobre a teoria da cegueira deliberada, a teoria do avestruz, sim. Cara, foi no teu blog, eu acho que foi um artigo teu, não sei se da tua autoria, mas isso me ajudou extremamente. Então, assim, a honra não é tua, com certeza é minha, ainda mais porque agora eu acabei de descobrir, tu acabou de dizer, que a ideia é fazer lives seguidas e sequenciais com apenas 30 pessoas. E se eu estou aqui entre os 30, rapaz, a honraria toda minha. Vim até
E eu quero deixar isso bem claro, até de festa junina, em homenagem a esse moderador que é um goiano, comedor de Obrigado. pequi. Pamonha também, né? Exatamente. Então, assim, pessoal, o Wagson comentou, eu quero dar seguimento a essa nossa conversa, nosso bate-papo, com o que o Wagson comentou sobre a minha Trajetória. caminhada até chegar... Isso, a minha trajetória, a minha caminhada até chegar na magistratura. Antes, a primeira atividade, a primeira função que eu desempenhei não foi no serviço público, eu acho que isso ocorre com a maioria das pessoas, que foi na advocacia. A galera se forma, passa no OAB, cada vez mais difícil, diga-se de passagem, passar no OAB, né? Mas eu tive sorte, lá passei. E depois de um tempo, eu sou de Porto Alegre, depois de 2 anos formado em Porto Alegre, me surgiu um convite de eu vir advogar em Brasília, onde estou neste momento. E eu vim advogar numa confederação, a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios. E aqui, em Brasília, eu fui o responsável por duas atividades principais. A primeira era em relação aos problemas trabalhistas vivenciados, experimentados pelos municípios brasileiros, muito, principalmente por conta das terceirizações, os processos licitatórios mal feitos, esse tipo de coisa. E segundo, a entidade ela vinha numa linha ascendente de crescimento que ela precisava de um compliance, de um preventivo trabalhista e que depois virou também muito contencioso. Chegamos numa época a ter, eu acho que 120, 150 empregados, e quem cuidava de tudo da parte jurídica era eu e somente eu. Sabe aquele negócio? Tu chuta o tiro de meta e vai lá cabecear na área? Era isso que eu fazia como advogado. Desde elaborar um contrato simples, até ajudar a confecção de termo de férias, coisas assim, umas coisas simples, até ir lá na audiência, fazer sustentação oral no TRT, eventualmente no TST. Claro que fazendo tudo isso em 1 ano, 1 ano e meio, eu me cansei. Porque é estafante, é cansativa. A advocacia, ela é cansativa. É prazerosa, ela dá bons rendimentos e bons frutos a médio e longo prazo, mas no início ela é bem cansativa. Aí, em Brasília, eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de vir aqui, o Wagner é de Goiás, ele entende bem isso. Mas em Brasília, a atmosfera, o clima, isso no ano de 2008, 2009, quando vim para cá em 2008, ele gira em torno de concurso público. É inacreditável. Sim. Todo mundo se forma só para fazer concurso público. Bem, aí eu comecei, vamos estudar? Vamos estudar. Não tinha feito cursinho, não sabia de nada, nunca tinha feito um concurso na vida. Aí eu pensei, eu preciso de uma estratégia, eu preciso de estatística. Que banca que mais está realizando concursos? E naquela época era a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Aí eu pensei, onde é que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar num tribunal. Quem é formado em direito, via de regra, né? Não gosto de carreira policial, de receita, INSS, nada assim. Podia ser advocacia pública, mas eu não me sentia preparado ainda. Então vamos tentar tribunal. Vamos fazer servidor. Aí eu estudava, eu fazia assim, eu pegava a prova antiga, pessoal, eu não sabia nem que era o que concursos. Todo mundo sabe que o que concursos hoje, né? Eu não sabia de nada. Então eu fazia assim, eu fazia a questão sem olhar absolutamente nada. Normalmente eu errava, desde as mais fáceis às mais complexas, eu errava quase tudo. E eu ia lá para o meu código, para o meu vadimeco, e anotava, questão do TRT técnico 2006, tá? E comecei a fazer isso. Eu fiz mais ou menos umas 20 provas de técnico. Aí depois comecei a fazer de analista. Fiz de analista. Fiz 20 de técnico, 20 de analista. De novo, vamos voltar para as 20 de técnico. Aí eu começava a fazer, aí eu já fazia uns comparativos. Opa, fui um pouquinho melhor aqui, acolá, eu acho que eu vou investir nesse negócio. E aí eu comecei a estudar. Aí eu fiz um curso de português, foi muito bom, curso de redação. Fiz um curso na época, como é que era o nome? Era Vestcom, eu acho que era esse nome aqui em Brasília, não me lembro direito, que era um curso completo, foi numa época que teve um curso. Vocês lembram de um concurso gigantesco que teve para o MPU, para servidor do MPU? Eu sei que chamou assim,
chamou, sei lá, 600 técnicos, 300 analistas, é muita gente isso. Aí eu fiz um curso específico. Diferentemente do que o Wagson falou, eu não fui só oficial de justiça, eu passei em outros concursos. Aí, na ordem que eu tomei posse, foi essa. Eu tomei posse primeiro como técnico do TRE do Rio Grande do Sul. Então, assim, aparecia eleitoral, eu fazia. Eu sempre ficava estudado em 70%, 80% das matérias, aparecia o concurso específico e ia lá fazer. Então, eu estudei, sei lá, 2 meses legislação eleitoral e fiz a prova. Então, eu fui técnico do TRE do Rio Grande do Sul, tive a sorte de assumir a chefia do cartório, uma bela experiência. Teve impugnação de mandato eletivo, teve crime, cara, foi demais, assim, eu fui com o pessoal da polícia militar, achamos arma sem registro, dinheiro para ser distribuído de boca de urna, sabe? Cara, assim, eu era gurizão, recém-casado, a minha mulher foi comigo lá, cara, eu fui pro interior do Rio Grande do Sul, muito longe, uma cidadezinha de 4 mil habitantes, era muito pequeno. Bem, depois disso, eu passei para analista, daí eu fui assumir como analista no TRT de Minas Gerais. E eu fui para uma cidade que se chama Nanuque, que ela é muito longe de Belo Horizonte. Eu não sei se tem algum mineiro na live, mas BH é mais ou menos, pensando no estado de Minas de sul a norte, BH está mais ou menos no centro, no meio, né? Cara, era muito longe de Belo Horizonte, assim, vocês não têm noção, estrada péssima, horrível, quase me matei de carro, eu fui de carro do Rio Grande do Sul até Nanuque, que era na divisa da Bahia e do Espírito Santo. Aí lá, foi a primeira vez, eu era analista do TRT3, a primeira vez que eu tive um contato maior com atos jurídicos propriamente ditos, porque o tempo que eu fiquei lá, eu fui assistente da juíza. A juíza, é uma curiosidade essa, vocês sabem do caso daquele que o MPT entrou com uma ação lá contra a barragem, lá, a Vale, lá da barragem de Brumadinho? Sim, sim. Foi a juíza, a doutora Renata Vale, que eu trabalhei com ela lá, tipo, sorte, coincidência. Pelo jeito ela já se removeu de lá. Enfim, saí de lá, cara, eu saí de Minas Gerais e fui assumir, aí sim, como oficial de Justiça Federal no TRF da 4ª Região. Aí eu me mudei para Porto Alegre. Oi, Michele, mineiro em Brasília, eu sou gaúcho em Brasília. Eu me mudei para Porto Alegre, e assumi o cargo de oficial de justiça, que eu não gostei muito, assim, não me identifiquei. Olha só. Achei difícil trabalhar na rua, lá no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, no inverno é bem frio, né? Então, assim, ó, faça chuva, faça sol, tu tem que cumprir mandado. Então, assim, cara, às vezes estava, sei lá, 8 graus na rua, chovendo. Putz, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Mas isso é questão de preferência. Tem amigo que é oficial de justiça e não larga, que ama, que adora a função de me penhorar, de arrombar a porta. Eu não gosto, tá? Aí eu saí do TRF da 4ª Região, e eu já estava aprovado também, para analista no TRT da 4ª Região. Aí no TRT da 4ª Região, o TRT que eu brinco, que é o da minha casa, em Porto Alegre, né? Eu passei por 3 atividades. A primeira, que é a mais, assim, eu não vou dizer que é a mais chata, tá? Mas a que menos me deu prazeres, tá? Foi de trabalhar em secretaria. Pensem que é uma época que ainda tinha alguns processos físicos. Rapaz, e tu tem que achar o processo físico na vara. Né? Não tem jeito, tu tem que catar o processo. E se ele não está naquele lugar que é para estar, como é que tu acha? Aí tu fica com uma cara de tacho na frente do advogado, da parte, dizendo, doutor, não achei, desculpa, mil perdões, estou procurando há meia hora essa jossa e não achei. Né? Então eu não gostei dessa função. Aí eu saí da secretaria, foi na época que o meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, e daí eu consegui ser assistente de juiz, e aí eu fazia sentença em casa. Aí eu gostei bastante, assim, me deu uma qualidade de vida bacana, só que eu ainda não me sentia 100%. Porque o cara que trabalha em casa, às vezes, eu sou um pouco falante, eu gosto de fazer brincadeira, assim, e eu tenho dificuldade de separar o horário do trabalho e o horário do lazer em casa. Então, a toda hora eu queria trabalhar. Isso me fazia mal, não estava gostando. Então eu mudei de função e fui trabalhar num gabinete de um desembargador, onde eu fiquei, eu acho que foi do início de 2014
até sair para a magistratura, no mesmo gabinete, adorando, assim, eu fazia muito bem o trabalho, olha que modéstia, né? Não, mas eu fazia direitinho, eu gostava bastante dos colegas, e aliás, graças a esse gabinete, que é do desembargador Gilberto, que eu conheci um grupo de colegas na época, hoje é um grupo de grandes amigos, que eles que me incentivaram a estudar para a magistratura, porque eu não queria esse teu título aqui, ó, magistratura e vocação, não servia para mim. Aqui, ó, é tudo fake, galera, não servia para mim. Por quê? O que eu queria? Espera aí, já completo. O que eu queria na época? Eu queria só MPT. Eu queria fazer MPT, eu estava apaixonado, delirado, assim, pelo Ministério Público do Trabalho. Era tudo que eu queria fazer. Na época, eu acho que foram lançados aqueles... Eu não sei se o pessoal lembra, quem estuda para o MPT tem uns livros que são os grossão, assim. É o volume 1, 2, 3, 4 do MPT. Rapaz, eu ganhei aquilo, eu lia, devorava, eu só queria aquilo. Aí um amigo meu, que é analista lá no TRT4, que estudava na época, falou assim, Fábio, tu não cogita fazer para magistratura? Eu não! Vou ganhar a mesma coisa e trabalhar bem mais, eu tô fora, não quero isso para minha vida não. Aí o que aconteceu, pessoal? Ele me convenceu. Não, bora estudar. Tu acha que tu vai passar? Não, tu não vai passar. Só estuda para treinar. Quando aparecer o MPT, tu vai estar pronto. Tá bom, vou fazer isso. Isso foi em 2015. Aí, nesse ano de 2015, eu me inscrevi em 2 concursos da magistratura para treinar. Eu acho que teve um do MPT em 2015 e assim, ó, eu devo ter levado a cada 3 errados, tu perde uma. Eu devo ter feito negativo, Vax. Eu falei assim, eu levei um couro. Ficou devendo para o próximo concurso. Fiquei devendo e me cobraram no próximo concurso. Rapaz, então o que aconteceu? Lá em 2015, a Julinha é a Vida Pregressa e o Cadu Magalhães, o Carlos Eduardo. Abraço, Júlio. Abraço a eles. Então eu fiz, em 2015, o TRT 23, que é Mato Grosso, e o de Campinas. Então foi o primeiro concurso da magistratura que eu fiz, foi no ano de 2015, para o Mato Grosso, TRT 23. Você pegou, então, um pouco da sistemática do regional, né? Peguei cara, foi o primeiro que eu fiz, 2015. Lembro direitinho. Cuiabá, nunca tinha ido a Cuiabá, calor, quente, assim, nossa, é muito quente Cuiabá, eu não sabia que era tão quente assim. Mais quente do que aqui, eu acredito. Pelo menos a sensação térmica para mim é mais quente. É muito quente. E eu tive assim, cara, para mim é sorte total de principiante, e eu passei na primeira fase. Cara, então assim, o que aconteceu? Pensem comigo, e o Watson falou isso no início. Eu vim nos anos de 2008 a 2011, foi os anos que eu prestei concurso, fazendo só técnico e analista. Eu fiz um Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul para um cargo que é tipo analista, passei, levei pau em PGE, levei pau em outras coisas. Mas o fato é que eu vinha disso, e daí depois de um tempo de fazer técnico e analista, a gente pega o jeito. Né? São provas difíceis, mas a gente pega o esquema dessa prova. Então eu vinha de muitas aprovações, eu vinha de, sabe, o meu cérebro, ele vinha, o meu cérebro vinha positivo, confiante. E eu tenho certeza absoluta que eu só passei na primeira fase do TRT 23 por conta disso. Todos os últimos concursos que eu tinha feito, eu tinha passado. Então eu pensei, poxa, eu vou passar nesse também. E dei sorte e passei. Na primeira fase. Estava pensando, na segunda, uma vergonha. Na segunda, eu acho que a minha média foi 3, 4, 4. Eu acho que era uma coisa assim que se fazia. Enfim, levei pau. E hoje, lendo a prova, estava uma prova fácil. É que faltava conhecimento, faltava estrada, faltava maturidade para mim naquela época. Bem, depois dessa primeira prova, fui para a segunda, que foi o TRT de Campinas em 2015. Aí, não passei na primeira fase, eu acho que a nota de corte foi 79 e eu fiz 77. Em 2016 eu fiz 4 provas. E esse Campinas, ele teve uma questão bem peculiar nele, que a sentença foi uma ação civil pública. E não sei se você sabe, o perfil que passou nessa prova era o pessoal que estava estudando para o MPT. Olha, concurso é uma caixinha de surpresas, porque quem estava preparado, eu tinha uns alunos aí que estavam assim, bem afiados e não esperava ação civil pública.
Talvez se tivesse sido uma sentença da forma que é uma Tradicional. reclamação trabalhista tradicional, poderia ter outros aprovados. Então, às vezes é o momento certo na hora certa. Então, os candidatos que passaram nesse concurso, logicamente eu não estou menosprezando nada, é só questão de perfil. O perfil deles, se você constatar, era de quem estava estudando para o MPT. E aí casou a questão do MPT com a ação civil pública, uma série de preliminares, que quando você já tem uma experiência com a ação civil pública, já fica mais fácil o trato com elas, e deu isso. Então, assim, é um pessoal que tem uma visão mais humanista, mais, assim, democrática, do estilo do MPT. Esse foi um dos concursos, assim, que fugiu um pouco do padrão por conta da ação civil pública. Talvez o TRT-23 também, muito tempo atrás, até antes de eu prestar o concurso, na prova de sentença eles cobraram, por incrível que pareça, foi uma sentença de embargo à execução. Como assim? Exatamente, colocaram casos cabrosos de embargo de execução e para você sentenciar. Então, fugiu totalmente. E, pelo que eu me recordo, a ação civil pública foi nesse TRT-15 e num da Bahia também. Salvo me engano, acho que foi. Eu fiz uma live com ela aqui, com a Thaís, a Thaís Aleluia. Salvo me engano, ela passou nesse concurso, mas é de 2000 para lá o concurso. Então, realmente, quando tem um perfil de ação civil pública, se a pessoa já não tem um traquejo, um conhecimento anterior ali, é complicado você se desvencilhar dessa fase. Até porque você falou, o estudo para o MPT é mais diversificado ali do que para a magistratura, que é mais pragmático, né? Mas, assim, só estava dando um parênteses aqui, que você falou desse concurso, e eu tenho um aluno meu que ficou na prova de sentença, aí ele me queixou isso, né? E ele, infelizmente, não passou no nacional. Ele falou disso, ele falou, ó, eu me surpreendi com a prova que era sobre ação civil pública. Quando eu li que era ação civil pública, ele já praticamente reprovou, porque ele já deu aquele desespero, não concentrou, aí em ação civil pública você tem que dar mais valor às preliminares, né? De modo geral, ali a ordem dessas preliminares, do que efetivamente a matéria de fundo ali, que você já sabe o desfecho. É um pouquinho diferente a prova de ação civil pública ali, quando você faz a sentença. Mas, assim, é uma experiência que você tirou, né? Mas você falou que ficou na primeira fase desse, não é, o Fábio? Eu não cheguei nem na segunda. E assim, pensando bem, eu não sei se tu concorda, mas é um pouco de injustiça, assim, porque o examinador, na minha concepção, ele tem que se ater naquilo que, no dia a dia do juiz, no dia a dia do procurador do trabalho, Sim. por exemplo, quando a gente fala de MPT, né? Sim. A CP é raro a gente fazer sentença de ACP. Exatamente. Eu vou falar aqui, ó, Daniel, não é a prova do solto maior de primeira fase, não. A do solto maior foi a anterior. Foi a prova do Yuri. O Yuri passou nessa do solto maior. Essa foi o concurso posterior à da primeira fase do solto maior. Foi o último concurso, um dos últimos concursos regionais, né? Foi assim, ó, 2015, o Campinas foi o último de Campinas regional. Aí de 2016 tiveram 4 concursos. Sim. Não sei se o pessoal lembra de Minas Gerais, que foi eu não sei se foram 4 concursos, eu fiz 4. O de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio e Minas. E Minas foi anulado, uma prova assim, ó, bizarra. Eu queria ter entrado com uma ação judicial cobrando o hotel, passagem aérea, alimentação, tudo, porque foi uma vergonha. A prova horrorosa, enfim. Tá. Aí chegou 2017. Que concursos tiveram em 2017? Para mim foram 2. MPT e depois teve o concurso nacional da magistratura. Wagson, eu estudei tanto para MPT, magistratura, pessoal, eu não estudei direito, mas o MPT, eu estudei tanto, passei na primeira fase feliz, assim, passei razoavelmente bem, e pensei, a gente não fala que negócio, mãe, agora eu vou conseguir, mãe, vou subir. Rapaz, e na segunda fase, tombei, não foi. Eu brinco que a terceira fase foi uma réplica para o pessoal que advoga, foi uma réplica, imaginem isso. Então, assim, foi a melhor réplica da minha vida, só que nunca foi lida, né? Não adiantou nada, porque eu rodei na segunda fase. Aí chegou no concurso nacional, eu já estava bem... E teve uma do MPT também, só para parênteses, ter uma conversa bem descontraída, teve uma do MPT também que foi um recurso, cara, eu não lembro, foi um recurso de revista.
Ah, teve, acho que foi 2015. Foi, Ou aí 2014. acho que foi um recurso de revista, salvo engano, não foi É uma ação difícil, civil né? pública. Difícil. E só para quem está com traquejo ali e também, por exemplo, lida com recurso o tempo todo, né? É, Até o eu concordo. perfil desse pessoal aí que entrou era um perfil mais ligado à advocacia e à atuação em tribunal superior. É verdade. É incrível, é a questão do momento certo na hora certa. É, Isso aí eu tinha alguns alunos que realmente eles tinham esse traquejo, já eram advogados, que militavam ali no TST ou também nos TRTs e já tinham uma experiência, uma bagagem com recurso, né? Aí facilitou demais. Quando bateram, a cara lá que viram que era recurso, um recurso de revista, falaram, agora é minha praia, né? Então é replicar o que sim. eu já faço. É, Aí é porque quem complicado. só Só que estuda é difícil. porque o concurso, geralmente, a gente faz um estudo amplo para ver se a gente acerta dentro daquele quadrante que você estudou, né? Mas tem os É. pontos fora da curva, né? Que realmente é isso do MPT e essa da ação civil pública. Mas e aí, vamos continuar. Aí do MPT você prestou e ficou na segunda fase, né? Fiquei na segunda fase. Aí teve o da magistratura, aí eu fui passando. A primeira fase eu acho que foi a melhorzinha, depois o resto, pessoal, é assim, ó. A média é 6. 6 eu acho que é a média. Eu Sim. tirei 6,2, 6,0 alguma coisa e fui passando. Até chegar na oral. Pessoal, a prova oral, a fase oral do concurso da magistratura, ela, assim, para mim, ela foi a mais difícil de todas, não em conteúdo propriamente dito, porque eu acho que o conteúdo são todos muito parecidos. Mas foi pelo clima, Watson. Eu vi Sim. que tu conversou bastante com a Renata Orsi a respeito disso, Falei né? que ela foi a Porque última a ser arguida, né? A última do ela, concurso a ser arguida. eu não sei se ela estava grávida ou foi coincidência de ela ser a última, tu sabe disso? Porque às vezes umas colegas estavam grávidas foram por último. Ah, entendi. Não, ela não estava grávida, não. Tava, Acho que ela foi. Não, não, ela falou foi que por foi a última. sorteio. Tá. Foi. Acho Pois que foi bem, eu coincidência. Foi não. coincidência. Foi coincidência. Eu fui no segundo dia, o segundo horário do dia. Então, assim, eu não consegui ver muita coisa. Eu vi um candidato fazendo a prova, que foi assim, o candidato do primeiro dia, das 8 às 9 da manhã. Entenderam? Porque eu fui o do segundo dia, das 9 às 10. Então, eu tive que sair correndo para sortear o ponto. Então, eu só vi uma pessoa. Foi uma pena, assim. Eu queria ter aproveitado mais, visto mais, mas não deu tempo. Mas, assim, a prova oral, para mim, o conteúdo é muito importante, mas o estado de espírito, a confiança, vestir a carapuça de magistrado, mostrar isso que o Watson está tratando aqui na live, propondo há diversos dias, semanas. Vocação, e eu somo a vocação, a sensibilidade. Né? Esse tipo de coisa os ministros, porque foram 4 ministros e um advogado, eles sentem, seja no teu tom de voz, na tua confiança a falar, é aquele A negócio, às postura, vezes tu né? erra, postura, tu erra com certeza, erra com convicção, Sim, faz a cagada, sim. desculpa a expressão, mas a cagada bonita, entendeu? Mas vai Aham, defendendo ela. Né? E eu acho assim, o concurso nacional, eu tenho um grande amigo que rodou, que não passou na aham. fase oral. Assim, não é porque reprovou que não estava preparado, né? Às vezes foi uma circunstância, e isso que a gente está Pô, falando, momento certo, na hora certa. Às vezes o dia que não acordou tão bem, o ponto que não favoreceu, o momento ali com o examinador, é uma coisa assim, muito de filigrama, né? é. Mas assim, esse colega, ele é sensacional, ele é muito bom, ele é servidor do TRT da quarta região, ele é, assim, ele sabe mais muito mais do que eu, vocês não têm noção, galera, assim, ó, ele sabe muito, né? Ele estava um pouquinho nervoso na fase oral, estava, mas aconteceu uma coisa que eu acho que o segundo arguidor, que foi o advogado, o Manriche, errou o ponto do colega. Então, assim, ó, a média eram 5 arguidores, cada um pergunta 10 minutos, a média estava sendo assim. E o segundo examinador perguntou um ponto errado. O ponto dele era relacionado a direito coletivo do trabalho, e o arguidor começou a perguntar de filosofia do direito. Que é assim, que é
bem diferente de, né, filosofia, é muito diferente de direito coletivo. E tu precisa de um estudo bem aprofundado, de leituras específicas. E eu acho que isso, ele não teve, eu não vou falar a palavra iniciativa, porque na hora é tudo extremamente intimidador, né? Mas assim, levantar a mão e falar excelência, eu acho que o meu ponto não é esse. É muito difícil. Deve ter passado 1000 vezes na cabeça dele. E por ser o segundo examinador, e o cara fazia a pergunta e tu não sabe a resposta. Tu está enrolando a resposta, porque tu não Sim, sabe a menor ideia. sim. Entendeu? Aquilo ali acabou com a parte emocional do meu amigo. E daí, por conta disso, o desenrolar da prova não foi o melhor possível. Mas eu considero uma injustiça, né? E quem se deu Sim. conta foi o ministro Augusto César, eram 10 minutos. O ministro Augusto César se deu conta, foi o único que se deu conta quando já tinham passado cerca de 8 minutos de prova, cara. Então, assim, uma colega falou, uma judiação, é muito triste. Sim, sim. Mas ele está recuperado, está voltando a estudar aí, está voando, já passou na primeira fase do MPT, e espero que agora vá para o Ministério Público do Trabalho, que tem muita ligação, muito a ver com ele. Né? E, pode falar, Fábio, pode ficar à vontade. Não, fica à vontade, fica à vontade. E A casa é assim, tua. você, né, aqui, nossa, né? E você falou de prova oral, acho que uma coisa tensa também é aquele. Você tem certeza disso? Dá vontade de falar. Até esse momento eu tinha certeza. Depois você me arguiu e me questionou, Agora, não sei. agora, além de eu não ter certeza, eu tô borrado. Porque tu não Cara. sabe. Meu Deus, era tenso. É Mas horrível. no meu, cara, que eu fiz um curso aqui de prova oral, até falei em outros, você já, eu acho, que já deve ter notícia desse curso, porque eu acho que um querido amigo de nós dois, o André dos O Anjos, André. que também, ele fez esse curso com a gente, eu tive uma empatia muito grande com ele, tanto que no terceiro dia foram 2 simulados e um dia de ambientação também, que a gente passou umas técnicas, algumas posturas. Terceiro dia eu praticamente chorei com ele. Foi muito legal, muito sensacional. O terceiro. E o terceiro a gente simulou uma clausura, coisa que não teve, eles evitaram nesse concurso, mas naquela época, naquele momento a gente não tinha essa dimensão, se teria ou não essa clausura. Aí eu mudei a ordem, o André é uma pessoa sensacional, já bem vocacionado, e ele sabe o que ele faz, o que ele acha, ele é bem convicto das posições dele, você já sabe. E aí, o André, assim, ele tem uma postura assim bem imponente quando ele está falando. E a gente amoldou isso dele e tal, e eu fiz umas experiências com ele, deixando ele entre os primeiros e entre os últimos, para ser arguido. Eram 3, às vezes ele ficava esperando, às vezes ele ficava no início. Ele preferiu ser um dos primeiros candidatos, que ele já tirava um peso Se enorme. Quando ele livrava. ficava por último, ele ficava um pouco mais tenso, um pouco mais carregado. Tanto que no terceiro dia a gente fez essa clausura, ele ficou, eu acho que um dos últimos, ou terceiro, não lembro. Ele sentiu bastante, ele não queria fazer esse simulado, porque foi um simulado público, foi no Renato Saraiva aqui, eu acho que tinha umas 30 pessoas assistindo. Foi uma provação para eles, mas depois que eles passaram ali, a gente dá conta de qualquer coisa, né? E foi bem complicado, foi bem punk, e eu agradeci muito ele ter confiado isso. Nesse projeto também, que foi um curso beneficente, a gente não cobrou, o que a gente cobrou a gente reverteu para a instituição beneficente, foi bem legal. E assim, ele é um baita de um juiz também, e eu já vi você comentando, falando do André, aí surgiu o nome dele. E o André tinha isso, né? E eu falava, o André, coloca, por exemplo, imagem dos examinadores para te deixar, para você se afeiçoar com o Eu fiz semblante isso, deles, com cara. os gestos. Eu fiz isso. E aí ele falou que acordava todo dia, cumprimentava o examinador e tal, então ele ficou mais tranquilo. E isso que aconteceu na minha prova também. Eu tive a prova que foi bem complicada, tiveram várias reprovações, e tanto que quem presidiu a prova aqui foi um desembargador do TRT-8, o Vicente Malheiros. E o Vicente Malheiros, ele é magistrado desde 1970. Então, Cara, assim, ele é uma sabe muito carreira. de muita coisa. Ele sabe muito de muita Muito, coisa. muito, muito. Então, assim, ele já sabe o histórico da lei do rural
ele já sabe o que tinha de falha na lei e assim, ele sabia os pré-julgados, os pré-julgamentos do TST antes de virar súmulo. Então, uma pessoa dessa é muito difícil você enrolar, né? Ou você sabe, ou demonstra conhecimento de cara, ou você, fatalmente, você vai para reprovação. Tanto que quando eu peguei o jeito dele, ele fazia uma pergunta e você respondia já de cara, ele já ficava satisfeito. Quando você já, de cara e com muito conhecimento, aí já ficava satisfeito e eu pulava de ponto, né? Eu peguei uma de constitucional, que eu estava mais tranquilo no meu ponto de constitucional, era assim, classificação das constituições. Aí ele falou, fale sobre. Cara, eu falei, eu tô decorado isso, eu tenho 8 critérios de classificação aqui na cabeça. 8. Aí eu falei, 8, então vamos começar pelo primeiro. Aí eu falei, comecei primeiro, aí deu 10 minutos, aí vamos pro segundo, 15 minutos, vamos pro terceiro, 20 minutos. Ele, opa, tá bom, tô satisfeito, não precisa, vamos pro próximo. Então, assim, né, aí quando você pega esse feeling com o examinador, que é muito ali no momento, que você sente que isso te ajuda bastante. É isso que também a gente tenta repassar nos simulados. Que bom que você teve essa percepção, que você achou também que foi o mais difícil, mas o pouco que eu te conheço, que eu já presenciei também nos vídeos, eu vejo que você já tem uma postura bem interessante assim, para a prova oral. Tanto que, eu vou até puxar aqui os comentários, eu acho que a Daiane falou que viu um simulado seu, aqui, ó, Daiane, postura toda, assistiu o simulado do Fábio na FEMARX, show. Então, eu já estava te acompanhando, eu já estava te acompanhando lá desde antes, né? Mas é legal, mas infelizmente a gente, igual você falou, tem perfis que você já acompanha, fala, nossa, esse cara poderia ser um baita de um magistrado, o cara já sabe demais, é só encaixar um tipo de prova, e infelizmente por alguma circunstância daquele momento ele não consegue, né? Enfim, deixa eu fazer 2 observações. Vai lá. Alguém perguntou se eu sou gaúcho. Sou gaúcho sim, lá de Porto Alegre. Tu falou do o desembargador Vicente Malheiros, ele é o meu avaliador do vitaliciamento. Ele é bem criterioso, viu, cara? Ele é bem exigente, exato. Tem que mandar de tanto em tantos meses sentença para eles. Eu tento fazer, sabe aquela sentença que escolhe a dedo assim? Sim. Então, eu mando para eles isso. E a segunda observação é relacionada a esse colega, o André Fernando. Ele autorizou que eu falasse isso, tá, pessoal? Por isso que eu vou dizer. Que legal. É o seguinte, todos nós, a nossa vida, ela é feita de dificuldades, infelizmente. Não é tudo que é fácil toda hora, né? E o André Fernando tem uma peculiaridade que ele, um pouco antes do concurso nacional, ele se acidentou de moto. Ele se acidentou de moto e... Lembra o André disso? Dos Anjos, o André, né? Que eu chamo ele dos Anjos. Assim. O André dos Anjos. Tá bom. Que não é dos Anjos, né? Eu chamo Fernando mesmo. Ele se acidentou de moto, pessoal. E ele fez assim, ó, muitos meses de fisioterapia. Ele quase perdeu uma perna. Ele morava em Manaus. Ele ia para São Paulo, fazia tratamento, cirurgia, voltava. Então, assim, muito do concurso nacional, ele estudou na cama dele, em cima da cama dele, com o laptop no colo, com o livro no colo, estudando. Também falando de uma provação, de uma dificuldade, a maioria das pessoas não sabe, no meio do concurso nacional, meu pai faleceu e a minha única irmã, que é mais nova do que eu, faleceu, cara. Assim, ó, meu pai faleceu no Réveillon de 2017 para 2018 e a minha irmã faleceu em maio de 2018. 5 meses entre um falecimento e outro. E obrigado. E eu precisando estudar para a fase oral. Já tinha feito a segunda e a terceira fases, que foram no início de dezembro de 2017. Mas, assim, nenhum dos dois viu o resultado. Né? A minha irmã ainda estava viva e um pouco lúcida quando saiu o resultado da segunda fase. Quando saiu o resultado da sentença, ela já estava hospitalizada, ela teve uma doença cerebral. Como é que é o nome? Eu acho que é encefalite autoimune. Acho que é esse o nome da doença. E daí ela já ficou acamada 2 meses e faleceu em maio de 2018. E a minha prova foi em agosto, setembro de 2018, a prova oral. Então, assim, imagina só, na família, onde era meu pai e minha mãe, eu e a minha irmã, 4 pessoas,
sobrou a metade, né? Só a minha mãe e eu casado, com um filho pequeno, tendo que dar atenção para minha mãe, precisava estudar, e o pessoal que vai chegar nessa fase oral da magistratura, do MPT, de outros concursos, a fase oral certamente é a que mais demanda viagens, porque a gente vai para São Paulo, para o Rio, para qualquer lugar onde os professores fazem esses cursos, né? Eu me lembro que eu fui para São Paulo para fazer curso com Vinícius Rezende, com Amanda Diniz, fiz também com Danilo Gaspar, com Yuri, fiz com... Ai, qual é o nome? Como é que é Neres? Como é que é o nome dele? Neres. Professor conhecido, Maurílio. Sim, Maurílio Neres. Maurílio. Eu fiz na FEMARGS, em Porto Alegre também. Fiz um em Curitiba, na escola lá dos juízes do Paraná, do TRT9. Sim. Mas assim, ó, esse é o conselho. Para quem quer começar a estudar ou continuar a estudar no mundo perfeito, no mundo ideal, nem começa, porque não vai existir. E a gente vai passar e o mundo ideal vai continuar a não existir. Né? O Wagson está lá no TRT14, tu levou tua família, né? Eu acho que desde o início tu levou tua mulher. Levei. Eu tenho até uma história, igual você falou, a vida é muito complexa para se amoldar ao concurso. Se você Exato, a vida vai andando. Vai andando e você que tem que se adequar, né? E realmente não é muito difícil fazer isso, não é fácil. Tanto que eu acho que você já sabe que eu tenho um material também do meu esquematizado. Eu fiz ele em 2015, em parceria com o Eduardo Gonçalves, que é um grande amigo, um procurador da República. Como vocês tem falam, blog? Não tem um blog? Tem, Eduardo R. Gonçalves. Como vocês falam no Sul, é um piá, né? Eu falo carinhosamente. Geniozinho. É fantástico, uma pessoa fantástica, também um ponto fora da curva. Ele propôs, eu fiz esse projeto, e o material nasceu de várias reprovações, né? Eu até falo. Ele é um material muito denso, muito trabalhado e que pulverizou aí no mundo dos concursos. Depois eu descobri que tinha cursinho utilizando o material sem dar um nome, né? Inclusive, muitos aí do concurso nacional passaram com base nele. Acho que tem um colega seu, o Felipe Viana, ele utilizou. Que é do Rio de Janeiro? Meu colega aqui do TRT8. Exatamente. Eu acho que a oitava colocado no seu concurso também, que eu não me recordo o nome agora. Ela tinha um perfil que era Toga TRT. A Aline Mandarino, está no TRT2. Exatamente. E vários Ela outros. É muito boa. Aí, assim, eles tiveram como base isso, mas isso nasceu de uma série de reprovações. Então, cada vez que eu reprovava, eu estudava a banca, comprava livro dessas bancas, entendeu? Fazia resumo desses livros, fazia mapa mental desses livros. Não deu certo, mas eu tinha aquele material. E surgiu disso. Então, aí realmente nasceu de reprovações e de um projeto familiar, que eu tive o apoio da minha esposa, que ela está aí, Thaís, né, minha esposa aí, te amo. E assim, ela me acompanhou aqui. Tanto que no ano de 2014, eu estava saindo, digamos, de uma depressão de concursos ali, que eu tive uma reprovação no começo de 2013, que me doeu demais, que era o TRT que eu trabalhava como servidor, que é o TRT 18. Fiquei por 0,25 na prova discursiva. Tinha capacidade para fazer a prova de sentença tranquilamente. Mas, assim, infelizmente, os desígnios de Deus nos levam para alguns locais que, às vezes, é até melhor do que se a gente tivesse passado naquele momento. Então, só que isso, naquele momento, eu não aceitei muito. Eu só ia para a prova só por ir, sabe? Eu fiquei, assim, viajando e cumprindo tabela, mas sem estudar muito. Estava bem para baixo. Foi um ano, cara, foi um ano assim. Aí em 2014, aí eu comecei a voltar, mas engateando ainda, com isso martelando na minha cabeça. Aí 2 concursos começaram a despontar, que era o TRT14 e o TRT3, que foi o concurso do Vinícius Rezende. Aí eu pensei que eu estava indo muito bem no TRT3 e o TRT14 eu não estava indo tão bem. Só que assim, cara, eu não estava no 100% que eu poderia oferecer. Eu estava, assim, eu acho que os 60% ou 70%. Eu estava bem desacreditado. Foi, assim, bem complicado para voltar a isso, sabe? Não é fácil essa maratona de provas, essa maratona de reprovações também. Mas é aquilo, nos amolda e nos tornam pessoas melhores, né? E foi isso, tanto que o TRT14 aqui,
eu estava muito Ó a Thaís estafado. aí, olha o que a Thaís escreveu. Pois é, daí eu engravidei, né? Passa, meu Daí eu filho, agora é engravidei. uma boca a mais para sustentar, Pois rapaz. é. Aí meu filho nasceu no decorrer do concurso, entendeu? Assim, Que tava legal. prestando, ela estava grávida. Aí eu falei para Thaís, ó, não me acompanha na prova oral, não dá. Porque pra gente, eu te levar e você é grávida, é uma tensão. Vamos ficar torcendo de longe. O dinheiro já estava faltando, entendeu? Eu estava mudando de apartamento, o risco de perder função no gabinete, você sabe como é que é. Eu era técnico judiciário. E foi assim, por exemplo, na prova oral, eu fui um dos únicos candidatos, aliás, eu fui o candidato que fez menos curso. Então eu só pude optar por 2 cursos. Eu fiz 2 cursos de prova oral, o que eu estava com condições de pagar, o outro, um deles a minha mãe me ajudou a pagar, e o outro eu tive que parcelar umas 6, 7 vezes para ver se dava. É E normal. é normal, e assim, eu estava naquela pressão, meu filho nascendo, e eu indo em outro estado para prestar prova, assim, era um quantitativo grande para um tribunal pequeno, na 17 na segunda fase, uma banca muito pedreira, assim, uma banca altamente gabaritada, era o Procurador-Geral do Trabalho, era o presidente do Pará, na época era o Vicente Malheiros, e um advogado aqui que eu respeito muito, que era da Caixa Econômica, é o Edson. Então, foi uma banca assim, de alto nível, e eu não estava naquele 100%, só que no momento da prova oral, todos os meus simulados eu estava nervoso. Só que no momento da prova oral baixou o espírito, cara. Eu não sei o que aconteceu, foi uma iluminação. Eu estava muito tranquilo, tanto que eu comecei. Eu estava tão tranquilo que em outras lives eu falei que eu estava fazendo até graça para a banca, entendeu? Coisa que não é recomendado. Então, assim, o pessoal não sabia meu nome, eu já fazia gracejo, entendeu? Ah, você quer uma água? Eu falei, não, eu quero um café, eu aceito um café. Entendeu? Aí o povo se desdobrava, onde o cara vai? O É, cara vai tu pedir café. abusou, Não, né? não. Pois é, então assim, era porque eu estava muito tranquilo, estava sentindo que era o meu momento, né? E assim, essas coisas, é bom para até servir de inspiração também, porque a gente às vezes vê um exemplo de sucesso e não vê as provações que aquela pessoa passou. E a sua história é fantástica, então você, diante dessas notícias assim, muito tristes, né, da sua vida pessoal, de você continuar ali nesse propósito da magistratura e com esse sorrisão, né? Você é bem sorridente, bem comunicativo. Isso é bem legal, cara. É verdade, é verdade. Mas assim, até hoje eu preciso de psicólogo, cara. Eu tenho que ir atrás de psicólogo para me ajudar, porque eu não superei direito isso, porque, que nem eu falei, a vida não para nada, Não. né? Tu vai vivendo, às vezes acertadamente ou não, mas as coisas vão andando e tu tem que se adequar a elas. Deixa eu mencionar, Wagner, só para a gente À fechar essa vontade, à questão, vontade. Pode lá. esse elo do concurso nacional, teve duas curiosidades. Na primeira leva de nomeados, pessoal, nomearam 148 pessoas, tanto do pessoal que se declarou negro, com deficiência, e lista de concorrência geral. Foram 147 primeiros. Eu era o 148. Nomearam os 147 e eu era o 148. Aí, uma menina, a doutora Marina Tramonte, que ela hoje é procuradora do trabalho, que ela passou nos 2 concursos, que nojo desse pessoal que passou nos 2 concursos, né? Ela, a Vida Pregressa, a Flávia A Alvazir Flávia. passou. A Elizabeth Mas também, né? a Elizabeth Elizabeth Veiga. Pacheco, que estava aí, agora está em Santarém, né? No MPT em Aham. Santarém. Aí a Marina Tramonte, ela desistiu da magistratura e ficou no MPT, que ela já tinha sido nomeada. Aí então, um ato do TST, era o ministro Brito Pereira, o presidente, eu fiquei sabendo que ele ia me nomear, né? Eu era o próximo da lista. Aí, cara, lá em Porto Alegre, do meu apartamento, consegui o telefone da secretária do CSJT, não sei o quê. Cara, eu liguei para a mulher. Liguei para a mulher, me apresentei assim, mas eu queria falar com o presidente do TST. Cara, sem noção, né? Mas, não, tu quer falar com o presidente? Quero. Então, só um momentinho, eu estou no telefone sem fio, eu vou botar para o outro aparelho, que daí eu coloco no Viva Voz, ele está aqui do meu lado. Eu assim, como assim? Não, ele está aqui do meu lado. Eu assim, então coloca, agora que eu falo com ele. Cara, aí ele atendeu, falou, doutor Fábio, o ministro Brito Pereira, ele é um amor de pessoa, ele é Sim. muito querido, muito simpático, ele é Muito muito educado. empático, educadíssimo.
Doutor Fábio, bom dia, como é que vai o senhor? Coisa boa, o senhor é próximo a ser nomeado, que alegria, eu vou assinar o ato hoje, amanhã. Eu assim, ministro, aí que tá, eu tô lhe ligando para não ser nomeado. Eu falei assim, ministro, eu não quero ser nomeado ministro. Como assim, doutor Fábio? Como é que o senhor não quer ser nomeado ministro? Veja a minha lógica. Agora eu vou ser o último a ser nomeado da primeira leva. Eu prefiro ser o primeiro da segunda leva, ministro. Para eu ver se teria mais chance de outros tribunais, né? Aham. Aí ele assim, doutor Fábio, olha só, eu entendo o seu pleito, mas eu me comprometi com os presidentes dos regionais a não nomear os 147 primeiros, mas nomear 147 pessoas. O senhor concorda comigo? Cara, eu só tive uma resposta. Com certeza, ministro, eu concordo com o senhor. É uma alegria fazer parte da Justiça do Trabalho. Aí foi isso, aí eu fui nomeado. Mas de início, eu não queria ser. E por que que eu fiz isso? A pessoa que está atrás de mim é a 149, eu estou no TRT-8, que é no Pará e Amapá. A pessoa que está depois de mim, ela está no TRT-1, tomando agora, nesse momento, uma cerveja num barzinho do Leblon. Né? Eu imaginei que isso pudesse acontecer, aconteceu. Não vamos falar sobre justiça e injustiça. Não, mas eu vou falar dessa militância na região norte, que é bem legal também. Eu tenho uma visão assim que eu quero compartilhar com você. Mas assim, para o pessoal ficar para a segunda live, que é agora eu só vou Vamos para a encerrar segunda? aqui. Porque já está 57 minutos já e vai eu cair. falo demais, desculpa, pessoal. Nada, que isso, cara, é bem legal. E essa que é a intenção, a gente fazer um bate-papo bem descontraído. E vamos puxar para a segunda, a gente vai explorar mais isso da atuação jurisdicional, principalmente do pessoal do concurso nacional, que completou mais de um ano, foi recentemente, né? E o Fábio tem uma atuação bem legal ali, itinerante, né? Que tem as suas mazelas, assim, mas tem tem muitas questões marcantes que te deixam, assim, com orgulho de ser juiz mesmo. Mas vamos mas já marcaram, tá bom já. Já, cara. Mas a gente vai conversar. A gente vai conversar na segunda. Vamos lá. Vai levar Combinado. 2 minutinhos, né? 2 minutinhos para salvar, eu já puxo a outra live. Espero os senhores e as senhoras na próxima, tá bom? Até mais. Aí, Fábio, você me manda da mesma forma a solicitação, tá bom? Pode deixar. Até mais, abraço, pessoal. Até.